Então, vamos dar início à produção da nossa sandália. Essa sandália é número 35, 36, mas as medidas que eu vou passar para vocês, também dá para fazer uma sandália 37, 38, tá? Vamos precisar da sandália, vamos precisar dos fios, eu vou passar as medidas para vocês, de uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê para fazer o acabamento, isqueiro também, tesoura para cortar os fios e a fita métrica para fazer as medidas dos fios. Para cada pé, nós vamos precisar de um fio de 2 metros, que é onde eu inicio aqui, e 4 fios de 1,5 metro, que são os fios que eu coloco aqui na lateral, tá? Então, vamos iniciar. Então, estou aqui com o meu fio de 2 metros, eu dobro ao meio, um nas pontinhas. Aí, eu venho com ele. E aí, eu venho aqui por baixo, ó, por baixo, bem na metade. Jogo as perninhas pra lá, as duas perninhas. Venho aqui, ó, com a metade, trago a metade, o meio pra cá, dobro pra lá e passo as perninhas aqui dentro. Me certifico de que as duas perninhas estão iguais, ajusto lá, ó. E aqui eu acabei de fazer o nó de laçada ou nó inicial. No começo ele fica folgadinho assim, mas a gente vai ajustando, tá? Os nozinhos. Esse fio que eu estou usando é o fio de poliéster de 5 milímetros da Cabetex Fio, na cor Jade. Então, eu passei meu fio de 2 metros. Vou pegar meus fios de 1,5 metro. 2 eu laço de um lado, 2 do outro lado. Vou colocar aqui com nó de laçada. Então, eu dobro ao meio, umas pontinhas, venho com ele aqui por cima, tá? Por baixo. E passo as duas perninhas aqui. Coloco aqui com nó de laçada. Ajusto bem. No início ele fica folgadinho, mas depois a gente vai ajustando, tá? Vai apertando. Pego o outro fio, faço a mesma coisa. Dobro ao meio, nas pontinhas, passo aqui por cima, por trás, e aí eu laço aqui com... prendo aqui com nó de laçada. Coloquei os 2 fios desse lado, agora vamos para o outro lado. Mesma coisa, pego o fio de 1,5 metro, dobro ao meio. Venho com ele, a metade dele aqui por cima, por baixo. E saio com as duas perninhas aqui. Tá? E agora, nós vamos laçar o último fio também de 1,5 metro. Dobro ao meio, nas pontinhas. E laço aqui. Por cima, por baixo, saio com aqui, passo as perninhas aqui, ó, e ajusto. Pronto, agora a gente organiza todos os fios nesse sentido, tá? Todos os fios pra cá. Vamos encontrar o meio. Então, nós temos esses 2 fios de 1,5 metro para um lado, 2 fios de 1,5 metro para o outro, e aqui o fio de 2 metros. Primeiro que eu lacei. Organizo aqui, né? Ajusto bem. Esse fio, ele costuma esticar porque ele é porque ele é um fio de poliéster. Colocado aqui, eu vou cruzar essas duas perninhas, tá? E cada uma vai ser guia para um lado. Vou começar para esse lado aqui. Reservo essas pontas desse lado e vou fazer festonê. O fio guia vai passar por cima desses 4 fios aqui. Então, eu ajusto. Ajusto o quanto eu conseguir, né? Pronto. Agora, eu venho com o meu primeiro, com esse fio, né? Ele foi cruzado com o outro, ó. E eu vou fazer festonê nesse fio aqui. Então, eu vou, ó, fiz aqui sem explicar, mas eu vou explicar bem aqui como é que é o festonê. Você pega o fio de baixo, vai por cima do guia, por trás e sai aqui. Festonê são 2 movimentos, então, eu vou novamente. 2 movimentos com cada perna, por cima, por trás e puxo aqui. Esse fio eu vou trazer pra cá, vou colocar aqui ao lado, bem juntinho do outro. Vou
puxar as perninhas para ele ficar bem firme. E esse é o guia, né? Então, eu passo por cima dessas duas perninhas. Com a primeira, eu venho por cima do guia, por trás e puxo aqui uma vez, por cima do guia, por trás e puxo aqui novamente. Fiz o festonê com essa perninha, agora vamos para a próxima. Por cima, por trás, sai aqui. Por cima, por trás, sai aqui. Fiz o festonê desse lado, agora vamos para o outro lado, tá? Esse fio aqui é o guia que foi cruzado com esse, então ele vai ser o guia pra cá. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o meu primeiro fio desse lado, ajustar bem, tá? Puxo as perninhas, deixo ele bem firme, tá? Subo mais um pouquinho aqui, ó. E agora eu vou usar esse guia pra fazer, deixa eu só afastar um pouquinho, ficou muito lá em cima. Festonei. Aí eu venho com essa primeira perninha aqui, ó, por cima, por trás, saio aqui, por cima, por trás, saio aqui. Aperta bem, certo? Vamos pra outra perninha desse fio, ó, a outra perninha desse fio aqui. Por cima, por trás, puxo. Por cima do guia, por trás, puxo. Ajusto bem, vamos para o próximo fio. Eu subo ele, você vê que ele tá folgadinho, ó. Eu vou ajustando, puxando as duas perninhas, pra ele ficar bem apertadinho. Puxo bem. Pronto, agora eu vou pegar o meu guia, que vai passar por cima dessas duas perninhas, vou fazer festonê com as duas. Primeiro com essa, por cima, por trás, sai aqui. Novamente, por cima, por trás, puxa aqui. E agora, com essa última perninha, por cima do guia, por trás, sai aqui. Por cima do guia, por trás e puxa. Agora, que eu fiz o festonê, eu vou organizar meus fios, todos eles, né, ó. Vou encontrar a metade aqui, o centro, né? Então, eu sei que eu tenho um guia para cada lado, né? Aí, eu tenho 1, 2, 3, 4 para um lado, vamos ver. 1, 2, 3, 4, ó, para o outro lado. Então, bem aqui, deixa eu encontrar bem a metadezinha mesmo, organizar. Pronto, olha, aqui a metade, ó. Eu trouxe os fios de um lado e os fios do outro, né? Agora, eu vou fazer isso aqui, sem perder o meio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um nó quadrado aqui no meio. Então, eu vou pegar 1, 2 fios, ó, da parte bem do meio de um lado e 2 fios, ó, do outro lado, da parte do meio. Esses fios vão ficar aqui no meio. Aí, eu vou pegar esses dois desse lado e os dois do outro lado para fazer nó quadrado, tá? Então, esses aqui, esses 4 vão ficar no centro. Para fazer o nó quadrado, com 8 fios, eu vou fazer assim. Eu deixei 2 para cada lado, né? E 4 no meio. Eu vou começar o meu nó quadrado por esse lado. Vou pegar esses 2 fios, passar por baixo desses 4, ó. Fazendo aqui o número 4. Vou passar por cima dos 2 fios do outro lado. Por cima. Organizo. Os meus 2 fios que ficaram desse lado aqui, eles vão passar por cima dos 4 do centro e vão entrar aqui. Se você não tiver entendido, você repete o vídeo, assiste em câmera lenta. Fiz aqui, ó, primeira parte do nó quadrado, eu vou puxar aqui esses 4 fios do meio para ficarem bem justinhos, tá? E eu vou finalizar meu nó quadrado, porque o nó quadrado a gente tem que fazer dos dois lados, tá? Aí, eu vou pegar, ó, esses 2 fios aqui. Lembrem que os guias eu deixei pra cá, ó, os guias eu deixei separados, né? Eu vou pegar meus 2 fios desse lado, passar por baixo dos 4 fios do meio, fazendo aqui, ó,
a letra P. Acho que pra você está aparecendo o número 4, né? Então, e do outro lado que foi o P. Aí eu pego essas duas perninhas e passo aqui dentro. Importante é que você vai fazer o movimento contrário. Finalizo aqui meu nó quadrado. Puxo aqui, ajusto bem, ó. Puxo as perninhas para ajustar bem. Como eu falei, esse fio ele estica. E agora, nós vamos separar aqui o meio. Tem que ter 4 perninhas de cada lado. Agora eu venho com o meu guia, passo aqui por cima e vou fazer festonê nele com essas 4 perninhas, na sequência. Então, vocês já sabem como que faz o festonê. Eu vou fazer aqui. E quem não conseguir acompanhar, como eu falei, é só assistir novamente ou assistir em câmera lenta. Fiz o festonê desse lado, agora vamos para o outro lado. Aqui estão as 4 perninhas, aqui está o guia. Venho com o guia por cima dessas 4 perninhas, vou fazer festonê nela com esses 4 fios na sequência. Primeiro esse, por cima, por trás, sai aqui. Por cima, por trás, puxa aqui. Vamos pro segundo fio. E assim a gente vai fazer com todos esses fios. Fiz dos dois lados, agora o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou fechar, bem, unir aqui meu diamante, certo? Então, olha, esse daqui, quando eu fui unir, eu passei esse fio guia desse lado por cima e o de lá por baixo. Aqui eu vou fazer o contrário. Fazer esse fio aqui por cima, pra ficar espelhado, né, ó. E o outro por baixo, tá vendo, ó? Aí o que tá por cima é o guia, aí eu faço festonê nele com o que tá por baixo. Uma vez, 2 vezes. Tá, e agora? O que é que a gente vai fazer com esse monte de fio? Prestem bastante atenção. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o primeiro, tá, ó. Primeiro. A gente vai passar por cima da correia da sandália, por trás. E aí, eu vou puxar bem aqui, ó, entre esse fio e aquele. Puxo, ajusto. Agora, eu venho com ele aqui por cima, ó. E agora, ele vai passar por baixo da correia. E eu vou entrar com ele bem aqui, nesse arco que se formou, nesse laço. Puxo. E ajusto. Então, eu acabei de fazer aqui um nó de laçada. Tá vendo, ó? Igualzinho aqueles lá. Ele vai ficar com esse fiozinho aqui por cima. Fiz isso, essa perninha, ela vem... Agora eu vou esquecê-la. Eu vou deixá-la aqui embaixo. Venho com o próximo. Qual é o próximo? Cuidado para não pegar errado. O próximo é esse. Faço a mesma coisa. Por cima. Quando eu venho aqui, ó, já deixo meu dedo bem aqui, tá? Passo ele por trás, pegando esse fio aqui, que tá embaixo, certo? Aí ele sai bem aqui, nesse arco. Ajusto. Agora, eu venho com ele por baixo, pegando esse fio aqui, ó, prendendo esse fio aqui embaixo, por baixo, aí fica, nesse arco aqui, eu já passo ele. E ajusto. Ajusto bem. Porque esse fio, gente, ele cede. Ele é de poliéster, ele tem um pouco de elasticidade. E agora, eu vou pegar esse fio e vou reservar, juntamente com esse outro. Vou reservar aqui por baixo. Venho com o próximo. Passo por cima do guia e por trás pegando os 2 fios, ó. Já deixo meu dedo aqui, ó. Puxo aqui. Aí eu vou ajustar. Bem ajustado. Agora eu venho, ó, com ele aqui por cima. Porque eu quero que forme essa laçada bem aqui. Venho com ele aqui por cima. Venho por baixo, pegando os 2 fios que estão aqui embaixo, ó.
trago aqui e puxo a perninha e passo bem aqui nessa laçada. Ajusto. Ajusto bem. Agora, é a vez, eu pego esse fio, trago aqui pra baixo, tá, ó. Trago pra cá. Eu já tenho 3 fios aqui embaixo. São esses 3 aqui que eu passei, 1, 2, 3, que eu fiz esse nó de laçada. Agora, eu venho com o próximo. Passo ele aqui por cima, por baixo, prendendo esses 3 fios aqui embaixo. Saio com ele bem aqui, ó. Bem aqui. Ajusto bem. Eu vou dar uma olhada nesse aqui pra ver se a distância está parecida, né? Está. Aí eu venho com ele aqui por cima, tá? Ó, por cima. Passo aqui por baixo. E puxo aqui, onde eu já deixo meu dedo. Ajusto. Ajusto bem, puxo. Fiz outro nó de laçada. Venho com esse fio pra cá, pra baixo também. Agora eu já tenho 4 fios aqui embaixo. Venho com o meu último fio desse lado. Faço a mesma coisa. Passo por cima. Por trás, ó, já saio nesse espaço aqui, prendendo os fios lá embaixo. Ajusto. Observo a distância, né? Se tá igual, tá cerca de 2 dedos, assim, então... Eu vou folgar mais um pouquinho aqui. Esse aqui tá ficando mais apertado. Então, eu venho aqui, ó, folgo mais um pouquinho. Estou olhando lá no outro, né? E agora eu finalizo. Venho com esse fio aqui por trás, prendendo os fios que estão embaixo. Puxo ele por cima e passo ele aqui. Finalizei esse lado, vou ajustando, tá, ó. Ajusto bem. E agora, vamos para o outro lado. Da mesma forma. Vou só ver aqui. Mesma forma, né? Eu pego o primeiro fio, passo por cima, passo por trás da correia. Quando eu passo por trás da correia, eu já saio com ele bem aqui, ó. Bem aqui, entre esse e aquele lá. Por que que eu saio com ele aqui? Porque eu quero passar ele por cima aqui, ó, desse fio, pra formar esse arco que tem aqui, ó. Aí, agora eu vou passar por baixo, vou apertar bem, passar por baixo. Sair por cima, sair com ele por cima, bem aqui dentro desse arco. Ajusto. Pego esse fio, jogo pra cá. Agora eu venho com o próximo. Mesmo jeito, tá? Fazer mais rápido.
Acho que bem aqui eu cometi um erro no último nozinho. Vou refazer ele, tá? Ó, por cima, por trás sai aqui, por baixo, por cima sai aqui. Agora está certo. Agora, gente, que nós já finalizamos dos dois lados, vamos fazer o seguinte. Esse fio aqui, ele é, tá vendo que ele vem daqui, né? Ele é o fio maior de 2 metros que foi laçado aqui, certo? E esses que estão aqui embaixo são os menores, de 1,5 metro. Então, agora eu vou trabalhar somente com esse fio maior, prendendo esses menores aqui embaixo. Continuar fazendo a mesma coisa, prendendo esses aqui, só que eu vou continuar com esse. Então, vamos lá, por cima, por trás, sai aqui, ajusta, por baixo, por cima, entra aqui. Com o mesmo fio, eu vou continuar até chegar aqui, prendendo esses fios aqui embaixo. Quando a gente vai se aproximando aqui do final, tá ficando ruim para trabalhar. A gente vai ajeitando até chegar aqui embaixo. Vamos ver quantos eu fiz depois do último aqui. Quantos eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nós quadrados. Então, 1, 2, 3, 4. Falta mais um. Nó quadrado não, perdão, gente. 5 nó de laçada. Pronto, fiz o quinto. Ajeito essas perninhas aqui lá atrás, que elas estão teimando em vir aqui pra frente. Trazê-las aqui pra dentro. Então, gente, ó, que deu o quinto, né? Aí eu fiz mais meio nó quadrado. Vamos contar, eu contei esses de dentro, né? Vamos ver, contei. Não, foi 1, 2, 3, 4, 5, foi isso mesmo. Aí eu faço mais meio aqui, só pra preencher esse espaço, ó. Então, como é que eu faço? Eu venho com essa perninha por cima, por trás e saio aqui. Fiz apenas meio nó de laçada, eu não vou completar. Pronto. Depois a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Vamos pro outro lado. Peguei aqui, ó, trazer até essas pontas pra cá pro meio logo. Peguei aqui meu fio, né, de 2 metros, que veio daqui, passo ele por cima, por trás, prendo todos esses fios aqui embaixo da correia aqui da sandália, ajusto bem, agora a vez de ir por baixo, por cima e sair aqui. Fiz um, são 5, não é? Lá.
Novamente eu errei bem aqui. Aqui é por baixo. Um, dois, três, quatro. Falta mais um. 1,5, né? Por cima, por baixo. Puxa aqui. Por baixo. Por cima, puxo aqui. Então, vamos contar quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí eu fiz mais meio, né? Só pra preencher aqui, ó. Ajusto. Aí eu venho por cima, por baixo, puxo aqui. Pronto, só até aqui. Agora, nós vamos pro acabamento. Como é que a gente vai fazer o acabamento? Pegar esses dois fios aqui, eu vou isolar esses, né? Pegar esses dois fios da ponta, ó. Vou passar eles aqui, por dentro desse buraquinho aqui. Vou puxar lá atrás e fazer um nó. Então, o que é que eu faço? Eu viro, puxo aqui, ó. Você pode, se você quiser, até tirar isso aqui e depois colocar, tá, ó. Vou puxar aqui para abrir espaço e vou passar esses dois fios das extremidades, vou passar eles aqui. Vou puxar com a minha agulha. Aqui com a agulha, passo a agulha dentro desse buraquinho. Tá difícil porque para gravar é complicado. Então, vou puxar aqui, tá, ó. Vou inserir minha agulha bem aqui, inseri, tá vendo? Vou puxar esse fio da ponta, prender aqui na minha agulha, ó. E passar ele pra trás. Passei. Puxo. Agora eu vou inserir minha agulha aqui. Aqui eu vou passar somente dois fios pra cá, tá? E agora, ó, puxei, vou pegar o outro fio do outro lado, prender aqui na minha agulha. Sempre essa parte de acabamento é mais chatinho. Puxo aqui, ó. Puxei, vou virar aqui. Agora, com essas duas perninhas aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, ó, para um lado. Amarro para o outro lado, para prender bem. Depois eu vou cortar e selar as pontinhas com o isqueiro. Vou tentar colocar aqui de volta. Aí, o que é que eu vou fazer com esses fios soltos aqui? Esses fios soltos, eu vou passá-los aqui, ó, para trás com a minha agulha de crochê. Depois, eu vou cortar e selar cada um deles, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Vou inserir minha agulha aqui, ó. Puxo, tá? Aqui, ó. Eu vou passar ele numas 4 casinhas aqui, cada um deles, né? 2. 3. E você pode até, depois que queimar e selar as pontinhas, você pode até dar uns pontinhos com agulha e linha da mesma cor, pra dar uma segurança maior. Esse fio aqui, ele não é muito bom de queimar. Ele não sela muito bem. Mas se o fio que vocês estiverem usando, ele selar bem, aí eu acredito que não solte. Não precisa costurar. Mas eu vou costurar, porque eu sei que esse fio aqui, ele não sela bem, tá? Não derrete bem, não fica bem grudadinho. 3, passar em 4 fios, 4 vezes também para ficar bem firme. 4. O próximo,
mesma coisa, tá? Vou ver se eu consigo passar ele nos 4 de uma vez, pra não ficar, né, pra ser mais rápido. Tá? Aí, deu certo. Fiquei passando de um por um nos outros sem necessidade. Então, esse lado aqui, gente, eu vou fazer com vocês, e o outro lado vocês façam aí da mesma forma que tá sendo feito esse. Passei os fios aqui, puxo bem, né, ó. Puxo bem. São 3 fios que eu passei aqui, porque os outros 2 eu passei aqui pra baixo e eram 5. Agora, ó, eu tô virando aqui, ó, tô passando na parte de trás, não é nessa parte aqui da frente, não. É lá atrás, pra não ficar visível, né? Então, eu virei essa parte aqui da sandália pra trás. Agora, eu vou cortar e selar de um por um, certo? Ó. Venho aqui com o meu isqueiro. Na chama azul do isqueiro, eu vou queimar essa pontinha. Olha, ele não queima direito, ó. E vou colar aqui. Venho com o próximo. Corto. Esse fio, ele fica um pouquinho mais escuro quando queima mesmo. Por isso que é importante ficar na parte de trás, pra ninguém ver. Faço a mesma coisa. Queimo bem, ó. Tá vendo? Essa pontinha eu corto um pouquinho maior, porque eu vou selar bem aqui. Que aqui já tem 2 fios, né? Então, eu vou aqui, ó, com o isqueiro. Queimo bem. E agora eu venho aqui, ó. Grudo bem aqui. Grudei os 3, viro aqui, ó. Ficou na parte de baixo. Certo? E agora vamos fazer o acabamento aqui com essas pontinhas. Eu vou puxar aqui, ó, a correia, a pontinha aqui, né, da correia. Aqui a gente chama cabresto. Tô chamando correia porque eu vejo muitas pessoas de fora chamarem correia. Mas aqui a gente chama cabresto, tá? Essa parte aqui, ó, da sandália. Então, eu venho aqui com o isqueiro, ó. Queimo bem. Grudo aqui, ó. Agora eu vou para o outro lado. Aqui. Eu apertei, mas eu vou puxar. Queimo, corto. Puxo aqui, ó. Puxo aqui porque eu quero grudar ele aqui, tá, ó. Dá um pouquinho de trabalho mesmo. Queimo a pontinha. Tá dando mais trabalho. Aí eu vou lá, ó, lá embaixo, ó. Pronto, agora esse aqui, a gente puxa bem pra não ficar alto. E aí, ó, você vai fazer da mesma forma que foi feito esse acabamento, você vai fazer esse aqui. Ele folgou, né, porque eu mexi muito, então aperto bem. Essas duas da ponta, eu vou passar lá atrás, e essas 3 aqui, eu vou passar aqui, ó. Aqui, por trás, na parte de trás, eu viro assim o cabresto, depois eu volto ele pro lugar, tá? Então, finalizem aí. Essa vai ser a tarefa de casa de vocês. Depois, eu quero ver o trabalho de vocês feito. Qualquer dúvida, vocês perguntem aqui. Não deixem de me seguir para não perder nada. Toquem aí no sininho de notificações e deixem sua dúvida. Diga o que vocês acharam desse tutorial. Até lá, até mais. Obrigada.